uma breve mensagem, né? Algo que Deus tem falado no meu coração essa semana. Primeira Crônicas, capítulo 13. Está na Bíblia, irmãos. Não precisa procurar no Anário, nem na harpa. A Ana já achou aqui, ó. Está caçando aí. É Coríntios, não, é Crônicas. Começa com C também, mas depois, se puder me dar mais um pouquinho de som aí, só para não forçar a garganta. Primeiras Crônicas, isso. Tá show. Primeiras Crônicas, capítulo 13. Todos acharam? Ó. Gostei. E teve Davi conselho com os capitães de milhares e dos centos, ou seja, com o capitão de 1000, com o capitão de 100. Todo líder, quando ele vai crescendo, ele vai delegando, autoridades. E aí ele vai tratando só com os líderes. Não é assim? Então, quando ele lidera 10, ele trata com os 10. Aí cresceu, tem 50, ele coloca o líder em cima de 50, ele trata com o líder, Então Davi, como ele era um grande líder, ele tratava com os capitães de milhares, que estavam sob o comando de 1000, e também tratava com os capitães que estavam com o comando de 100, líder de líder. E com todos os príncipes, ou seja, os que estão acima dos de 100. E disse Davi a toda a congregação: pode sentar, irmãos. Eu quero, como se estivesse comendo um prato gostoso de comida, eu quero degustar esse texto aqui, amém? Hoje lá em casa foi um prato diferente, minha esposa comprou uma comida diferente. Aí eu degustei aquela comida gostosamente. Eu falei assim: quem dera que todos os dias fosse assim, né? Mas se todo dia for assim, você não vai ter diferença daquele prato gostoso, né? E é por isso que de vez em quando Deus te dá uma luta, te dá uma tribulação, para quando Ele te der um dia de paz e descanso, você fala: que maravilha, que tem descanso, né? Mas é possível ter todos os dias um dia de paz e descanso com o Senhor. É possível. Não tem aquele dia que a gente gosta muito de final de ano, Natal, por causa da fartura de coisas gostosas, Geralmente a pessoa passa. Eu vim de uma família humilde, A gente aqui em casa só comia galinha no final do domingo. Coca-Cola só quando ia na casa do tio, que lá em casa não se comprava refrigerante. Então, quando chegava no final do ano, a gente abria a geladeira e tinha o quê? Tudo de bom. Tinha frango assado, tinha tropeiro, tinha arroz, tinha bombom, tinha refrigerante, tinha, Aí o que você fala? Pô, que bom que é o final do ano. Por causa da fartura. Agora imagine se todos os dias fosse um dia de fartura. É isso que Deus quer para nós.
no Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas, com ele nas cidades e nos seus arrebaldes, para que se ajude conosco. Davi, ele está começando a tomar posse de uma vitória. Davi recebeu uma promessa, ainda menino, de que Deus iria tirar ele do curral das ovelhas, de trás da manada das ovelhas. Entenda, cuidar de ovelha não era coisa boa, era um serviço humilhante. Dono de ovelha contratava pessoas para cuidar de ovelhas. Então, de forma a estar esquecido naquele lugar, Deus sabia que ali estava um homem com um coração simples. Escolhe Davi para que ele seja o rei de Israel. Talvez você não entenda a dimensão disso. Eu vou tentar mostrar para você o tamanho dessa bênção, o tamanho do milagre, o tamanho daquilo que Deus fez a Davi. Primeiro, que antes de Davi só havia um rei, que era o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Antes de Saul, Israel não tinha rei, porque o Senhor era o rei de Israel. Até que Israel tem inveja dos inimigos, porque os inimigos tinham consigo reis. Eles clamam a Samuel, que é o profeta, que é o juiz, para que eles possam ter um rei. Isso ofendeu Samuel, porque Samuel sabia que o pedido deles era um tanto atrevido, não reconhecendo que o Senhor reinava sobre eles. E Samuel indo falar com Deus, o Senhor falou assim: não fique triste, não se sinta desprezado. Eles não têm desprezado você, eles têm me desprezado como rei. Mas olha, faz o que o povo quer, unja um rei. E aí foi escolhido Saul. Então, depois de Saul, começa agora. Israel tem um sistema monarca, aonde o rei governa. E há uma quebra de paradigmas, né? Há uma ruptura, porque agora essa descendente, para ser rei de Israel, você teria que ter nascido filho de Saul, porque somente os filhos da linhagem de Saul seriam os próximos reis. Todos os filhos de Saul teriam por direito a sucessão de ser rei. Davi não era filho de Saul, e Jessé, seu pai, também não era rei. Aliás, Davi nem era reconhecido como o próprio filho de Jessé, não habitava na casa de Jessé. E por quê, pastor? Porque aparentemente, segundo a história, Davi veio do fruto proibido. Davi veio de uma relação ilícita entre Jessé e a sua mãe, Itzebete, nome da mãe de Davi. Agora Deus quebra paradigmas e faz um milagre. Unge Davi rei, mesmo não sendo Davi filho de Saul, da linhagem real. E essa passagem ela nos encoraja a não ter limite de acreditar nas promessas sem pé nem cabeça que Deus nos faz, porque Deus não precisa que as coisas naturais aconteçam. É muito comum, quando Deus nos faz promessa, a gente buscar parâmetro em coisas naturais, se aquilo é possível, se está acontecendo. Mas Deus, ele faz milagre. Milagre está fora
possível para Deus. Aliás, Deus gosta de agir no impossível. Já viu como é que a gente faz? A gente pede algo para Deus e fica esperando as coisas acontecer conforme a nossa vontade. Irmão, a soberania de Deus é que Deus não nos pede permissão. Ele faz como quer, do jeito que quer, para seu próprio proveito. Agora Deus escolhe Davi, ainda menino. Parecia uma loucura, Davi rei. E os anos se passam. E agora Deus cumpre a promessa a Davi. E agora Davi vai começar a reinar, de fato. E para coroar o seu reinado, Davi faz uma reunião com os príncipes de Israel, para que eles pudessem consultar a Deus. E ele consultando ao povo, o que ele quer? Ele quer que eles aceitem trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, porque Davi escolheu Jerusalém como cidade de morada, e ele queria que Jerusalém fosse a capital de Israel. E aí então o povo viu isso uma boa. E olha que interessante, por que isso era bom? Porque esse objeto, a Arca da Aliança, era o símbolo mais sagrado para Israel. Era o artefato mais poderoso. Pastor, o que ele simbolizava? Na verdade, ele não simbolizava. Ele era a presença de Deus no meio do povo. Todas as vezes que Israel ia para uma batalha, os reis eles apareciam diante da batalha. Como Israel não tinha rei, a Arca da Aliança ia sendo levada pelos sacerdotes, representando que Deus estava no meio do povo. E ali praticamente a vitória era certa. Se a Arca da Aliança estivesse no meio da batalha, era certo que Israel venceria. Essa arca era uma caixa de madeira, madeira de acácia, uma madeira que não apodrece, uma madeira incorruptível, revestida por dentro e por fora com ouro, representando e simbolizando a divindade do Senhor, de Deus. Agora, era um símbolo pedagógico que Deus estava querendo falar conosco desde o Antigo Testamento, que Deus mostrou a Moisés essa arca e pediu para que Moisés a fizesse de madeira que não apodrecesse, representando a humanidade de Cristo, representando a sua natureza. Madeira, a obra da terra. Por que revestido por dentro e por fora? Representando a divindade. Um dia todos nós, que já temos o ouro, a divindade de Deus dentro de nós, seremos revestidos da glória de Deus por fora. Por dentro humano, por dentro divino, no meio humano, por fora, revestido por Deus, a glória de Deus. E Cristo hoje é assim. Essa arca representava Cristo desde o começo. E havia nessa arca uma tampa que a tampava, de uma tampa toda de ouro, representando o trono de Deus. E dentro da arca havia 3 elementos: o maná, que era perecível. Todas as vezes que o maná caía no deserto, aonde Israel passou 40 anos, eles tinham que colher o maná logo pela manhã. Não poderiam colher além da porção diária, a não ser na sexta-feira, que lhes era permitido colher a porção dobrada, porque no sábado não caiu o maná, mostrando para Israel que 6 dias deveriam trabalhar, no 7º descansar. Então Israel
Muitas vezes no começo tentaram colher o maná, e o que acontecia com o maná? Apodrecia, dava bicho. O que Israel estava mostrando? Por que eles escolheram uma porção que não era liberada? Vai que falta, vai que amanhã não cai. Isso representa a nossa falta de confiança em Deus, porque todas as vezes que Deus manda a gente fazer algo, a gente sempre tem dúvida: será que vai dar certo? E se não der certo? E se faltar? O que Deus está me ensinando para Israel durante 40 anos é o seguinte: eu garanto que todos os dias vai cair a porção do dia, a não ser na sexta, que Deus antecipava o pão do sábado. A gente, na verdade, ora o Pai Nosso de forma errada. Nós devemos orar assim: Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, faça aqui na terra como é feito em cima no céu. O pão de sexta, o pão de sábado antecipa para nós na sexta. É a forma original. Dentro dessa arca, Deus havia pedido para que Moisés escolhesse um pouco do maná e colocasse dentro da arca. E durante o tempo que Israel esteve no deserto, aquele maná que foi colocado dentro da arca nunca apodreceu. Deus mostrando para Israel o seguinte: se eu me apaixonar por vocês, assim como eu fiz com a semente, eu falei com vocês, assim como o corpo de vocês é perecível, eu tenho poder de te dar a eternidade. Eu tenho poder de eternizar aquilo que eu amo e aquilo que eu quero conviver. Se eu me agradar de vocês, aquilo que de vocês é perecível, eu posso eternizar. E é por isso que Deus só tem uma vida, a vida eterna. Todas as vezes que Deus se apaixona por nós, Ele nos dá a vida eterna. Ainda que essa vida possa ser temporal, a vida de Deus ela é eterna e ela é para sempre. Deus não tem uma vida temporária, não é quando eu erro, não é quando eu peco, que Deus tira a vida de nós. Uma vez eterna, sempre eterna. A segunda coisa que tinha dentro da arca era a vara de Araão. Um dia, os israelitas, os líderes, chegaram para Moisés e falaram assim: nós estamos percebendo que você fez um favoritismo aí, há um nepotismo no nosso meio, que você é o líder e colocou sua irmã para liderar. Moisés falou: não, negativo. Arão está aqui porque Deus escolheu. Mas aí é fácil, porque ele é seu irmão. E aí então Deus falou assim: Moisés vai falar com Deus. E Deus falou assim: Moisés, peça para cada um dos líderes das nações, líder por líder, tribo por tribo, escolha um líder, e cada um traga uma vara. E eu vou mostrar amanhã quem é o escolhido. E aí os líderes, todos eles apresentaram uma vara, um pedaço de madeira, um pedaço seco, um galho seco. Todos eles trouxeram um galho seco e enterraram. Cada um colocou lá a distinção. E no dia seguinte, ao amanhecer, a vara que era de Araão havia florescido, deu um broto. E essa vara foi colocada dentro da arca, representando a escolha de Deus para o sacerdócio, para o serviço do Senhor. Quem escolhe é Deus, não é nós. A Bíblia diz assim: vocês, Jesus dizendo lá em João capítulo 16, vocês não me escolheram, fui eu que vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vás e dê fruto. Terceiro elemento que havia na arca: a lei, as tábuas da lei. 2 tábuas com o decálogo, as primícias da lei, 5 leis de cada lado, representando toda a lei de Deus. Se o homem conseguir obedecer os 10 mandamentos, é como se ele conseguisse obedecer os 613. Toda a lei de Deus tem 613 mandamentos. Os 10 mandamentos são a primícia, são a representação da lei de Deus, de toda a lei de Deus. Dentro da arca havia o maná, o símbolo da eternização do alimento que
que Deus nos dá para a vida eterna. A arca, a vara de Arão, representando o serviço, a escolha do sacerdócio. Terceiro, a lei. Quando eu obedeço a lei de Deus, eu estou guardado por esse princípio, fechado por uma tampa que ninguém podia ver. Toda pessoa que se atrevesse a abrir a tampa do propiciatório para ver o que havia dentro da arca era fulminado imediatamente pela presença de Deus. Por quê? Deus está ensinando o povo de Deus o seguinte: para que vocês se relacionem comigo, vocês precisam aprender o que me agrada. E é muito comum as pessoas se relacionar com Deus e querer fazer algo para Deus sem necessariamente perguntar o que Deus quer que a gente faça para Ele. O que agrada a Deus é fazer aquilo que Ele escolheu. Há uma maneira de servi-lo, há uma forma de servi-lo. Eu preciso aprender o que Deus quer de mim. E eu fazendo isso, eu vou ter vitória na minha vida. Bom, já expliquei que tinha arca. Agora Davi está querendo trazer essa arca para junto de si. O que me impressiona e é curioso é que Saul também foi ungido de Deus, foi escolhido dentre toda a multidão, era a tribo menor, não era uma grande tribo, uma tribo pequena. Saul mesmo disse: eu sou pequeno, eu sou das tribos menores, e o Senhor havia escolhido ele. E Saul governou Israel durante 40 anos. Não há menção na Bíblia que Saul havia trazido a arca de Deus para perto de si. Olha o coração de Davi. Assim que ele tomou posse da promessa de Deus, ele honra o Senhor, dizendo assim: já que eu vou começar a governar, eu quero o símbolo maior da presença de Deus aqui comigo. Isso não mexe com você não? Isso fala com você não? Muitas vezes a gente quer Deus, mas quando tem Deus, ou se acostuma com a sua presença, ou desonra pela convivência. Porque a presença de Deus, ela não fica presa em mim. Como alguém que vem morar, ela precisa ser alimentada. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Uma das maiores preocupações de um cristão deveria ser: como eu tenho tratado a presença de Deus na minha vida? Porque Deus falava com Israel descendo na arca, e na graça, Deus, o mesmo Espírito descia na arca, veio habitar dentro de cada um de nós. Mas ele só vai permanecer se eu honrá-lo, se eu cuidá-lo e se eu conviver com ela. Davi então traz a presença. Todo mundo vamos trazer a presença, todo mundo concorda. E foram na casa de Abinadab. Por 20 anos a arca ficou lá. E Davi agora traz a arca. Davi ainda não conhecia esse Deus que ele se relacionava. E agora Davi está alegre, porque ele está andando junto com a presença de Deus. A Bíblia diz que cada vez que Davi andava, foi consigo os homens, foi consigo as pessoas que queriam que ele reinasse. Era festa, irmão. Dia de alegria, dia de júbilo. Todo mundo dançando, todo mundo alegre. Davi indo para Jerusalém, levar a arca de Deus, colocar a arca numa carroça. E Davi está alegre, a arca indo na frente, todo mundo cantando hinos, glorificando, exaltando a Deus. No meio do caminho, como era um caminho de roça, o boi está andando, carroça em cima, os levitas ali acompanhando. A impressão que dava é que parece que uma hora a carroça ia tombar e a arca poderia cair.
E um homem chamado Zá, com boa intenção, diga comigo, com boa intenção. Amor, diga comigo assim, com boa intenção. Até com zelo. Achando que a arca ia cair, coloca a mão na arca para segurá-la, para que ela não tombasse. Foi tocar na arca, que a presença de Deus fulminou ele. Parou o cortejo, parou a alegria, parou todo mundo. O homem caiu morto. A Bíblia diz assim, que naquele dia temeu Davi o Senhor. Diga por quê, pastor? Porque Davi achava que já conhecia Deus e ele não conhecia o Senhor. Porque muitas vezes eu posso ter boa intenção, eu posso ter amor, eu posso querer fazer algo para Deus que eu acho que é importante, mas se eu não souber o que Deus quer de verdade, eu posso estar ofendendo o Senhor. Porque desrespeitar a vontade de Deus, o mandamento de Deus, não é amor. Olha o que Jesus disse: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. No Antigo Testamento, a lei tinha um mandamento que dizia assim, primeiro e maior mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Amar a Deus com o espírito, com a alma e com o corpo. Era o primeiro e maior mandamento. O segundo, semelhante a esse, com promessa, é amar, honrar os seus pais, né? Amar e honrar os pais, com mandamento, com promessa. Amar ao próximo como a ti mesmo. É por isso que é impossível alguém se salvar, porque nós não conseguimos amar a Deus mais do que a gente. É muito difícil. Talvez o judeu consiga, pela prática, pelo tempo que eles vivem, mas a nós é muito difícil, porque quando fala de negar a si mesmo, muitos não querem, porque a pessoa entende o seguinte: Deus não quer que eu seja triste. Então muitos respeitam a lei de Deus para viver feliz, e amar a Deus é aborrecer a sua vida. E qual é o versículo central do Novo Testamento? Deus, vendo que a humanidade não amou a Ele e não conseguia amá-lo, aí vai dizer assim, eu vou provar o meu amor por vocês, incondicional. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Agora eu não tenho só, já que eu não consigo amar a Deus, eu preciso me sentir amado por Ele. E ser salvo na graça é sentir esse amor por Deus. Quando eu sou amado por Deus, esse amor que eu sinto me constrange. Ele não é mais fazer com medo do inferno, é fazer porque eu fui amado. É ser constrangido de tal forma que eu pensei, a minha vida, ela não tem valor nesse sentido se eu não fizer o quê? Algo para Deus, não para ganhar salvação, mas porque eu fui amado por Ele. Davi fica triste. Davi falou, não conheça Deus e temeu o Senhor. E como eles não conseguiam levar a arca, Davi entendeu assim, Deus não quer que eu leve a arca para Jerusalém. Então Davi coloca a arca na casa de Obed-Edom, um heteu, alguém que não era israelita, meio que guardando essa arca até que ele pudesse entender o que Deus estava fazendo. Davi então coloca a arca lá na casa de Obed-Edom. Davi foi para casa, foi chorar, foi pesquisar, foi ler as escrituras, foi consultar os mandamentos, o que ele precisava fazer para poder aquilo não acontecer de novo. Aí Davi, lendo as escrituras, descobriu, consultando os sacerdotes, que a forma com que eles estavam fazendo o culto estava errado. Achei que estava acertando, não estava fazendo direito. Porque não é só fazer, é perguntar para Deus como é que faz. E como é que pergunta para Deus? Gastando tempo.
foi instruído de forma errada. Já viu a gente orando? Quem ora aqui muito? Levanta a mão. Eu não oro. Eu sou péssimo de oração. Pastor, só não. Eu pergunto muitas vezes. Porque oração, na nossa mente, é dobrar o joelho e ficar falando. E eu não fico muito tempo de joelho. Eu joelho, falo umas meia dúzia de palavras, levanto e falo assim: agora só pode falar. E muitas vezes ele leva dias para falar. E aí o que Deus faz? Ele quer ver com rapidez, quando ele fala, você corre para executar aquilo que ele falou. Porque isso é o que agrada a Deus. Não é eu falar e falar. É quando ele falar, eu correr e obedecer, executar. Davi agora entendeu que a forma estava errada, o boi estava errado, a carroça estava errada, o sacerdote estava errado. E uma das coisas que Davi entendeu: nós não podemos oferecer esse Deus de qualquer maneira. Nós precisamos fazer um culto digno ao Senhor. Tinha que ter oferta, tinha que ter honra, tinha que ter reverência, sacerdote, era gente separada para levar a carruagem. Davi agora, depois de ter pesquisado, ele falou assim: bom, agora a gente já sabe como fazer. E como eu vou descobrir que é o tempo certo? Chegaram para Davi, a Bíblia diz que passou-se 3 meses. E chegaram para Davi e falaram assim: Davi, fala, sabe aquela casa que a gente levou a arca? Sei. Sabe onde a arca está guardada? Davi: sei. Aquele rapaz, o Obed-Edom? O que está espalhando pela cidade aí é que o homem está prosperando. O homem está rico. Davi, conta essa história. Rapaz, o homem, lavoura do homem não dava nada, está prosperando, está multiplicando, está beijigado, empreendeu. A Bíblia diz assim, e por amor à arca do Senhor, Deus havia abençoado a casa de Obed-Edom. Vão entrar comigo na casa de Obed-Edom? Vão ver o que ele fez que Abinadab 20 anos não fez? Vamos descobrir que quando Obed-Edom recebe a arca, a Bíblia só tem uma resposta para aquilo: o valor que ele deu para a arca. Eu quero que você entenda que não é a arca, é a presença de Deus na arca. A gente tem Bíblia em casa, sim ou não? Quem tem Bíblia, levanta a mão. Mas só ter a Bíblia não quer dizer nada. É a forma com que eu trato a palavra de Deus. Você tem um cantinho na sua casa onde você fala com Deus e Deus fala com você? Quem tem? Levanta a mão. Quanto tempo você não vai lá? Tem que estar limpadinho lá. Quem tem quarto de guerra tem que preparar de novo. 20 anos na casa de Abinadab nada aconteceu. Pelo menos está escrito na Bíblia que aconteceu alguma coisa. Mas na casa de Obed-Edom 3 vezes. E Deus começou a abençoar. Por quê? Tinha oração, tinha reverência, tinha comunhão. A presença de Deus era presente. Por quê? Porque ele respeitou, ele honrou, ele louvou. A presença de Deus se sentiu bem na casa de Obed-Edom. A casa de Obed-Edom representa a vida de nós cristãos. O como nós estamos tratando a presença de Deus, o como nós tratamos a palavra de Deus, o como tão perto conversamos com o Senhor. Pastor, eu levanto de madrugada para orar, não tem vontade de orar, pastor, está sono. Se o filho passar mal, com sono, sem sono, você levanta. Se tiver que fazer uma viagem, nem tem sono, não é? Se tiver algo importante, aquele lugarzinho que você tem lá para orar, tem que ter comunhão. Tem que ter ritual. Tem que levantar de madrugada, um pouquinho antes do horário de orar, tomar água, lavar o rosto,
igual a gente faz para trabalhar. Quem já levantou para trabalhar de manhã cedo? Eu levantava às 3h30 da manhã, com sono, às vezes cansado, ia para o chuveiro, tomava banho, lavava a cara, tomava café, dava um jeito. Primeiro eu acordava, ninguém sai aqui do nada. Primeiro você acorda, bota o louvor, prepara o ambiente, porque o louvor atrai a presença de Deus. Essa semana, ontem foi sábado, né? De sexta para sábado, eu dormi com louvor na cabeça. Acordei com louvor na cabeça. Eu falei assim, eu estou sentindo de Deus de colocar esse louvor. Coloquei o louvor. A presença de Deus desceu. Porque eu posso colocar qualquer hino, mas se Deus estiver me impulsionando a louvar o que Ele quer falar conosco. O hino é antigo, é da harpa, e eu nunca tinha ouvido direito a letra do hino. Nós conhecemos esse hino, ele é muito bonito. Oi? Ele fala bem assim, uma frase diz assim, ó, que nós vamos conhecer o poder de Deus e saber que Deus é bom quando trouxermos tudo ao seu altar e a tudo a Ele entregar, todo o controle da nossa vida entregar. É uma louvor aqui no velório. É esse aqui. A gente podia ir para louvar ele para ver, né? Talvez você nunca percebeu a letra do hino. Quando que eu vou descobrir que a presença de Deus, que Deus tem poder? Quando eu trouxer tudo no seu altar. Quando eu entregar todo o controle da minha vida ao Senhor, aí eu vou saber que Deus tem poder. Obed-edom limpou o lugar, colocou honra naquele lugar, e a presença de Deus foi tão forte, porque quando eu atraio a presença de Deus, é impossível que as bênçãos de Deus também não venham junto. É por isso que Deuteronômio capítulo 28 diz assim, ó, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e obedecer os seus mandamentos, a Bíblia diz assim, ó, o Senhor teu Deus te abençoará, enviará a tua bênção e ela vai te alcançar. Aonde está o poder? Nos mandamentos. O que tinha no arca? Maná, alimento. Quando eu preciso, eu estou fraco, mas eu estou fraco. Você está se alimentando da palavra de Deus? Você se alimentou nas escrituras, você se alimentou na palavra de Deus. O que tinha no segundo elemento que tinha na arca? Ali tinha o sacerdócio, serviço. Você foi chamado para servir. Só desanima quem parou de servir. É só parar de servir que vem o desânimo. Olha o que Jesus disse: todo aquele que em mim dá fruto, o Pai limpa. Terceira coisa que vem na arca: as tábuas da lei. A presença de Deus está na sua lei. Quando eu me esforço para cumprir a palavra de Deus, eu aprendo. Eu sou cuidado, eu sou protegido. 3 meses, 20 anos, 3 meses. O que tem, pastor, essa mensagem? Não adianta estar aqui dentro 20 anos. É melhor 3 meses com a presença de Deus do que 20 anos no lugar sem a sua presença. Não são os símbolos que fazem a presença aparecer. É como eu trato essas coisas que representam Deus. Como eu trato o horário de culto, o dia do culto. O meu serviço, você foi chamado para servir. Entenda isso de uma vez por todas. Como você trata seu emprego? Você não dá atestado, você não dá desculpa, você não falta o serviço, mas nós arrumamos desculpa para faltar o horário do culto. Aí está fraco. Falei com a minha esposa assim: entendi que eu estou tão desviado. Ela olha para mim assim: quê? Como assim? Porque é possível desviar trabalhando para Deus. Porque não é trabalhar, é pegar a mão do Senhor e falar assim: faz comigo, vamos junto, eu vou louvar um hino, louva comigo, eu vou pregar, prega comigo. Quanto tempo você passa na comunhão, na intimidade com Deus? Estou dizendo para vocês, no sábado eu ouvi isso umas 300 vezes, e todas as vezes que eu ouvi, eu sentia a presença de Deus e chorava. Está lá na harpa, tem 30, 100 anos. Mas o
que Deus revelou. Vamos ouvir o que Deus quer falar? Vamos parar de pregar, chega, não precisa mais. Vamos louvar o hino? Vamos louvar? Tá quente você? Vamos?